Salve, salve, galera do primeiro ano, meu primeiro B e meu primeiro C. Tudo certo com vocês aí, ó? Tiaguinho na área para falar de mais um assunto relacionado a quê? A nossa boa, velha e amiga história. Vamos continuando aqui, ó, no projeto Fique em Casa e estude comigo, estude com o papai aqui, bebê. Vamos lá. Não precisa, por enquanto, você se preocupar e tal. Tem que continuar estudando. Isso aí, sem sombra de dúvida, é importante. Não vai esmorecer, não vai fraquejar. Não vai ficar naquela assim, mas agora eu não tenho que estudar. Não, não. Você tem bastante coisa para ver. Tem bastante videoaula para assistir e exercício para responder. E não vai ficar naquela, mas não vale nota. Velho, agora é um horário que você tem que se preocupar com o quê? Agora você tem que se preocupar principalmente com o conhecimento. Isso aí é algo que vai ser muito importante, hein? Sem sombra de dúvidas. Vamos lá, então. Grécia Antiga, cultura e influências. É disso que a gente vai falar agora, certo? Vamos lá, então, para o capítulo 7. Então, quando a gente fala aí em cultura e religião na Grécia Antiga, a gente está falando principalmente de características bem específicas, de características bem posicionadas aí desse povo, né? Onde, de certa maneira, tem algumas afinidades, tem alguma coisa em comum entre todas as cidades-estados da Grécia Antiga. Por exemplo, em relação aí ao primeiro aspecto cultural, casamento. Casamento, via de regra, é claro, mas a maioria das... Beijo, meu anjo, te amo, tchau. Tchau, Mel! As minhas mulheres estão saindo. Puxa vida. A Melissa fica no carro lacrada, fechada, com máscara, com sulfilme, fica fechada. E a mulher, não sei onde é que foi. Tá, foi me dar o balão, tá? Brincadeira, tá indo em algum lugar que é necessário. Bom, voltando aqui então, ó. Em relação a essa parte aí do casamento. Eu quero que depois vocês me respondam, eu quero ver se vocês estão mesmo assistindo essa aula, quero mesmo ver se vocês estão assistindo a essa aula. Quero que depois vocês coloquem aí, ó, manda para mim lá no Instagram, coloca lá qual é a idade perfeita, a idade correta que você acha que uma pessoa deve se casar, tá? Coloca lá assim, ó, eu acho que com 40 anos, 20 anos, 200 anos, sei lá, põe lá assim, tá? E me marca, você coloca do lado, na anotação aqui, assim, coloca... Você tá anotando no caderno, né? Tá anotando tudo no caderno aí, cadê? Não tô vendo o caderno, só tô vendo você, né? E o fone de ouvido e mais nada aí, não. Pega o caderno, pega a apostila, vambora lá, Dona Maria, bora. Você vai colocar aí do lado da anotação, vai fazer aquelas letras bonitas, chique, né? Coisa maravilhosa, coloca ali assim, ó, idade correta para casar, depende do meu pai. Aí eu quero ver, hein? Você vai lá, vai ter que pedir pro pai e pra mãe, tá? Qual que é a idade correta para casar, pai e mãe? Bom, na Grécia, 30 anos, no mínimo 30 anos. Eu acho que eu tenho uma saudade da Grécia, porque eu vou falar para vocês aqui com quantos anos as minhas filhas vão se casar. Puxa vida, eu acho que, sei lá, com uns 30 cada uma, né? 30 anos cada um. Quando chegar nos 40, melhor ainda. Aqui, os homens a partir dos 30. E as mulheres, no máximo 19. Passou de 19, já ficou pra titia. Tem que ser o quê? Tem que casar com as novinhas, tá? Era o que basicamente os gregos acreditavam, beleza? E aí, logo depois do casamento, aí a mulher levava uma roda de carroça, levava na frente da casa, queimava a roda de carroça como sinal de aliança entre os dois. Também, é claro, existia aí uma outra ideia em relação ao nascimento das crianças. As crianças logo que nasciam, era pintada a porta com piche, que é para espantar os maus espíritos. E aí, colocava-se também ornamentos dentro da casa, na porta da casa das pessoas, né? Se fosse menino ou se fosse menina, colocava de forma diferente. Depois que a criança completasse aí um certo período de vida, aí o pai
fazia uma fogueira, um fogo sagrado, e corria com a criança nos braços, estendendo o braço para cima em volta da casa. Por quê? Tem toda uma simbologia isso aí, principalmente relacionada aí à questão religiosa, que é para os deuses abençoarem essa criança de todas as formas, certo? Outro aspecto cultural é em relação à agricultura. Sobre a agricultura, a gente sabe que basicamente não é o forte da Grécia, mas o que eles vão mais cultivar aí é a videira, né? A árvore não, a planta que vai dar aí a uva, e a oliveira, da onde vai dar azeitona, e é claro, vai se fazer o famoso azeite de oliva. E olha, que esses caras, né? E a gente sabe que a gastronomia mediterrânea, principalmente aí da Península Balcânica, tem duas palavras-chave: vinho e azeite de oliva. E olha, que eles gostavam pra caramba, inclusive o vinho vai estar dentro de um aspecto religioso, né? O vinho é importante por conta de algumas atividades religiosas, né, deles, em alguns ritos, ele acaba sendo aí utilizado, certo? Já no caso da gastronomia, olha, gastronomia é muito importante. O que eles comem? Olha lá, peixes e frutos do mar, e a lista é grande. Lagostas, mariscos, lulas, polvos, caranguejos, claro, né? Isso aí é o que é basicamente as principais refeições aí que eles acabam fazendo. Mas também não ficava de fora da mesa carneiros, porcos, algumas caças, aves de pena, bicho de pena, enfim, o que aparecer, eles estão mandando brasa, tá? Também, é claro, agrião, beterraba, cebola, couve, alcachofra, diversas ervas, figos, azeitonas, maçãs, uvas, peras, cerejas. Cara, ó, o que vem, morre. Mas principalmente, esses produtos aqui eram os preferidos deles, certo? Tem arroz, feijão aqui, milho? Não, porque isso aí basicamente é cultura de outras épocas e também de outras regiões, tá? O milho é uma planta que a gente só vai ver no continente americano, tá? Porque é uma planta aqui da América. Basicamente eram 3 refeições diárias, né? O desjejum, a refeição principal na metade do dia e uma ceia à noite. Até parece com nós no Brasil, né, galera? A gente também faz um desjejum, tem gente que nem toma café da manhã, né? Não tem nem vergonha, vai pro colégio, ou acorda aí, nem escova o dente, velho, já vai lá. Ou tem uns caras que querem tomar refrigerante de manhã. Pelo amor de Deus, não faz isso com você não, tá? Seja saudável. Olha aqui, ó. Branca pura, tá? Água, tá? Não é cachaça, é água, certo? E aí, tem um ritual que eles vão começar a valorizar e muito, que é essa ceia à noite, que eles vão chamar de Deipnon, que passa a fazer parte de um banquete, uma ação aí muito importante entre os gregos, onde basicamente no Deipnon somente homens participavam, eles sentavam aí em uma sala especial, onde colocavam-se, né, dispostos em forma de ferradura, divãs que ficavam levemente inclinados, e ali os homens iam tendo uma espécie de entrada, né, composta aí principalmente por peixes e frutos do mar. E aí também, né, logo na sequência, havia o Symposium, que é, além da alimentação, né, também abria-se espaço para apresentações musicais, artísticas, recitais de poesia e também, comendo, se alimentando, faziam-se aí divagações políticas e filosóficas. Veja que interessante, porque eles faziam então, se alimentando, né, só homens à noite, faziam essas analogias políticas, críticas, comparações, discussões acaloradas e também, é claro, divagações de pensamento. Um abraço aí pro Adelir, né, nosso amigo da filosofia. Faziam muito essa divagação filosófica, tendo aí uma boa alimentação. Claro que nem todo mundo podia participar, somente as pessoas mais abastadas, né? Aí, ó, um trechinho da apostila de vocês que mostra, então, essa parte relacionada aí ao casamento, certo? E aqui uma cena, é claro, de um simpósio, tá? Onde estão ali os filósofos, né, dispostos ali, os principais filósofos aí da Grécia, alguns dos principais filósofos,
olha lá como é que eles sentam meio inclinados, e aí estão conversando, né? Trocam uma ideia ali relacionada as questões aí da época. Tem uma coisa estranha nesse quadro aqui, eu não sei se vocês perceberam. Também eu quero ver se depois vocês constatam aí o que tem de estranho nessa cena, ou o que parece aí um pouco diferente, tá? Entre a religião, ou melhor, sobre a religião. Sobre a religião, nós temos aí as principais figuras divinas, compondo aí o famoso panteão da religião politeísta dos gregos, onde basicamente eram 12 divindades principais, composto basicamente aí por Zeus, que é o rei dos deuses. Depois a gente tem Hera, irmã e mulher de Zeus, protetora das mulheres. Atena, filha de Deus e patrona das artes e das ciências. Apolo, também filho de Zeus, deus da luz. Artemis, deusa da caça. Hermes, mensageiro dos deuses e deus do comércio. Dionísio, deus do vinho, da farra, da pinga e do foguete. Deméter, deusa das colheitas. Poseidon, deus dos mares. Afrodite, deusa do amor. Hefesto, deus do fogo. E Ares, o famoso Ares, o deus da guerra. Muita gente aí que já jogou, por exemplo, God of War, já deve ter ouvido falar muito nesses deuses, certo? E também quem gosta muito de mitologia, que se aproximou aí de uma literatura recente, como por exemplo aí Percy Jackson, consegue ter uma relação grande aí com essas divindades, com essa parte da mitologia que serviu durante muito tempo para explicar muita coisa para essa civilização e até hoje, de certa maneira, acaba ainda tendo a sua influência sobre a vida no planeta Terra. O legado cultural dos gregos aí é muitíssimo importante, tá? Então, nas artes plásticas, a gente sabe que todo o processo relacionado aí à produção de cerâmica, a gente sabe que tem aí um período dentro da história grega em relação às artes, tá? Chamado aí de período geométrico, que é quando basicamente na composição das cerâmicas, muitas das ilustrações feitas nas cerâmicas basicamente continham apenas figuras geométricas, triângulos, quadrados, enfim. Até que passa por uma questão um pouco mais aprimorada e as cenas retratadas têm aí até mesmo tridimensionalidade, tem a ideia de altura, largura e profundidade, certo? Em relação à arquitetura, poxa vida, é básica a evolução que tem em relação principalmente à construção, e isso é perceptível através da evolução dos estilos de capitel, aquele ponto mais alto das colunas, onde você tem lá então, na parte mais elevada, aquela parte que se junta com a viga, o capitel, aquela parte bem lá de cima, tá? Então nós temos 3 estilos, o dórico, o jônico e o corinto. O dórico, um estilo mais liso, sem nada de adornos. O jônico já tem aí volutas, que parece até notas musicais, e o corinto é todo rebuscado, ele é todo manipulado, tem uma grande quantidade de informações ali, porque ele é mais rebuscado. Sobre o teatro, poxa, tem um legado muito importante aí em relação à comédia e à tragédia, onde através desses 2 gêneros os gregos usavam aí dos 2 elementos para poder fazer suas críticas em relação à política, em relação à sociedade, e assim faziam muito bem a população. E os jogos, as Olimpíadas, até hoje, inclusive esse ano é um ano atípico para tudo, inclusive para as Olimpíadas, porque inclusive os Jogos Olímpicos, as Olimpíadas aí foram uma das primeiras atividades que já anunciaram que não teria o Comitê Olímpico Internacional, logo no momento que surge a pandemia, vai lá e é uma das primeiras instituições a já deixar bem claro que não teria nenhuma atividade por conta aí, principalmente do Covid-19, rompendo com uma tradição que começou lá no século 8 antes de Cristo. Os Jogos Olímpicos, nós sabemos que somente os homens participavam, competiam aí em atividades que dividiram-se em atividades aí
de caráter físico, como por exemplo corrida, né, 100 metros rasos ou corridas de fundo, como aí 10 quilômetros, meia maratona e a tal da prova da maratona, que são os 42 quilômetros, corrida com arma, corrida sem arma, corrida com bastão, salto em altura, enfim, muitas provas, das quais hoje ainda nós vemos muitas ainda nas Olimpíadas, né, dentre as quais uma das principais aí é o boxe e também a luta greco-romana, que, claro, pode ser um pouquinho mais aperfeiçoada, porém continua dentro da mesma essência. Sobre a política, sem sombra de dúvidas, não somente conceitos, teorias, mas também práticas visíveis aí aplicadas pelos gregos, como por exemplo democracia, tirania, oligarquia, são todos termos que não foram cunhados por nós. Basicamente os gregos já deram aí essa enorme contribuição. E é claro, a mãe de todas as áreas do conhecimento, sem ela não teria nada, não teria dica de nada a filosofia. Que sem sombra de dúvidas, desde, é claro, os filósofos pré-socráticos, depois, é claro, no período antropológico com Sócrates e Platão, dando para o ser humano uma outra forma de ver o mundo, não mais explicada pelos mitos. A partir daí a gente sabe que a filosofia abre assim um amplo caminho para várias áreas do conhecimento e principalmente, é claro, para chancelar o conhecimento chamado de ciência. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado. Não deixa de tirar aquela foto ali, tá? Aparecendo o meu rostinho no canto, você com o teu caderno lá assim, ó, paf, estudando a melhor matéria. Tô brincando, tá? Se quiser tirar foto, tira. Se não quiser, a amizade é a mesma. Um beijo no coração de vocês e aquele abraço. Tchau, obrigado!